Ah, o Natal. Família reunida, árvore de Natal montada, ursinho da Coca-Cola aparecendo na TV e o Roberto Carlos cantando na Globo. É tudo muito mágico, a gente tem até vontade de ir no shopping comprar alguma coisa. Eu não sei se você já percebeu, mas a gente é muito influenciado pelas emoções. E muitas vezes a gente acaba cometendo alguns atos irracionais. Se você quer saber como essas coisas funcionam no nosso cérebro, fica até o final do vídeo. Finanças comportamentais é a área das finanças que mostra pra gente como que a gente se comporta quando as nossas escolhas envolvem dinheiro. Já é comprovado cientificamente que a gente tem comportamentos irracionais, que no caso da psicologia é chamado de vieses cognitivos. E esses vieses podem fazer a gente perder muito dinheiro. Então nesse vídeo eu vou te mostrar quais são esses vieses. Eu tenho certeza que você vai se identificar com pelo menos um deles. O primeiro viés é o da disponibilidade. E recentemente o país inteiro foi comovido com a morte da Marília Mendonça, que realmente foi uma tragédia muito grande, de um avião que caiu. E eu comecei a ver o jornal e praticamente todo dia aparecia alguma notícia falando de acidentes de avião. Daí eu pensei, putz, deve estar aumentando o número de acidentes. Errado. As estatísticas mostram que quanto mais tempo a gente passa, menos acidente tem. E isso graças à tecnologia e às técnicas. Mas ainda assim eu pensei, pô, essas notícias devem fazer muito mal para aquelas pessoas que têm medo de andar de avião. Porque imagina, se o avião dá algum problema, já era. Infelizmente não sobra nenhum. Errado de novo. A CENIPA, que é o Centro de Investigação de Acidentes Aéreos aqui do Brasil, mostra por estatísticas que 50% dos envolvidos em acidentes aéreos continuam vivos. O ponto que eu quero chegar aqui, que eu quero mostrar para vocês, é que esse viés leva a gente a obter considerações e decisões com base em fatos recentes. Muitas vezes alguns fatos que são precipitados, que comumente a gente acha uma coisa e quando a gente vai pesquisar, a gente vê que é outra. No caso das finanças, esse viés pode ser visto da seguinte maneira. Vamos fingir que várias pessoas andaram falando para você sobre o quão bom um título de capitalização é. Além dessas pessoas, você ainda vê na TV propaganda sobre título de capitalização, que você pode ter muitas vantagens. Então você chega no seu gerente do banco e o que ele te oferece? Título de capitalização. O que você vai tender a fazer segundo esse viés? Você vai tender a aceitar, mesmo ele sendo bem pior que a poupança. O segundo viés é o viés da confirmação. E a maioria das pessoas tem aquele tio do terreno, que não importa o que você fale para ele fala que qualquer outro investimento é roubalheira. E o que importa é apenas você comprar terreno. Só assim você vai conseguir ganhar dinheiro. Daí começa aquela história dele, que no começo do plano real, ele comprou um terreno por 150 mil reais. E agora ele vendeu por 750. Ou seja, ele teve uma valorização de 400% em todos esses anos. Só que se a gente buscar na internet, a gente vai ver que a inflação nesse período foi de 570% desde o começo do plano real. Então, na verdade, aquele terreno, apesar de ele ter se valorizado, ele perdeu até mesmo para a inflação. Então, ele teve uma valorização nominal, mas não uma valorização real, que é quando a gente desconta a inflação. E a culpa não é desse tio do terreno, porque essas são informações muito restritas. É que agora, com a internet, ficou muito mais fácil de a gente conseguir obter essas informações, mas poucas pessoas ainda sabem dela. O ponto desse viés é que o ser humano ele tende a lembrar, interpretar e pesquisar por informações que confirmam aquilo que ele já acredita, aquilo que ele crê. Ao mesmo tempo, as pessoas tendem a descartar as hipóteses que são diferentes das suas. Isso é muito perigoso para o nosso dinheiro, porque a gente está deixando de tomar decisões melhores por conta disso. E a gente é colocado então na caverna de Platão, que é uma parábola que, rapidamente falando, mostra que a gente fica preso ao nosso saber limitado. E isso acontece com todo mundo, pode acontecer comigo, acontecer com você, acontecer com qualquer pessoa em qualquer tema. O terceiro não é um viés em si, mas é um tipo de comportamento que a gente geralmente tem, que é a diferença entre a intenção e a ação. E existe uma coisa muito grande aí no meio, tem uma diferença muito grande. Eu escuto muitas pessoas falarem, eu vou começar a academia. Tá, legal. E aí?
Ah não, eu só vou começar a academia. Então tem alguma coisa ali no meio que tá faltando. E por conta disso, muitas pessoas ficam desmotivadas e acabam parando aquilo que elas se propuseram a fazer. E isso é compreensível quando a gente olha na parte da psicologia. Só que isso tem um grande problema. Depender do que for, isso pode cobrar um preço muito caro lá na frente. E existem algumas formas de a gente conseguir desviar desse comportamento. Eu, por exemplo, eu gosto daquela técnica que você define um objetivo e uma meta. O objetivo é onde você deseja chegar. Então, por exemplo, nesse caso da academia, se a pessoa só pensar em ir na academia por ir, uma hora ela vai desistir. Agora, nessa técnica, ele fala o que ele quer. Por exemplo, eu quero perder 5 quilos em 6 meses. Tá, legal. Esse aí é o seu objetivo, então. É para isso que você está indo na academia. Mas o que você vai fazer para conseguir perder esses 5 quilos em 6 meses? Essas são suas metas, é aquilo que você vai fazer. Que nesse caso, como eu já disse, né, é ir na academia, mas poderia ser também comer comidas mais saudáveis. Só que tem uma coisa que prejudica muito essa técnica, que é você tentar alcançar objetivos quase impossíveis. Porque isso se torna muito desmotivador para a pessoa, porque ela não consegue se ver chegando lá no objetivo. Ou então a pessoa assume riscos muito grandes para conseguir chegar lá. O último comportamento é o do efeito manada, que faz as pessoas tenderem a seguir a maioria das pessoas, mesmo que aquilo não tenha sentido algum. Existem até alguns estudos sociais que chega a ser engraçado. Um deles que eu sempre me lembro é um que colocaram 4 pessoas dentro de uma sala. Só que 3 delas eram apenas atores. Então, na verdade, o único que estava participando é apenas uma pessoa. E eles passavam na TV algumas cores, e cada pessoa tinha que falar a cor que ele estava vendo na TV. E até certo ponto tudo certo, porque ali não tinha ninguém que tinha algum problema de visão. Só que até um momento que aparecia uma cor verde, e esses 3 atores falaram que eles viram laranja. E a 4ª pessoa, que estava realmente participando do estudo, ele seguiu a maioria das pessoas. E eu sei que isso parece muito absurdo, mas é assim que o nosso cérebro trabalha. E ele muitas vezes induz a gente a decisões irracionais. Por exemplo, nesse caso, a gente pode pensar esse viés dentro das finanças, naqueles casos que as ações caem muito, mesmo sem nenhum sentido aparente. Então a maioria das pessoas vendo a ação caindo, pensar, deve ter alguma coisa aí que eu não tô vendo. Ou então pensa, vou vender o meu para não cair mais ainda. Isso se transforma num efeito cascata, mas ninguém foi atrás do motivo de aquilo que tem acontecido. Aí você pode se perguntar, mas como é que eu acabo com esses vieses? Olha, humanamente é praticamente impossível você acabar com esses vieses, literalmente. Porque esses vieses vêm do nosso inconsciente, então a gente já toma atitudes basicamente no automático. Levou milhões de anos para o nosso cérebro chegar onde ele chegou agora. Então não vai ser do nada que ele vai mudar. Demora milhares de anos para essas coisas acontecerem. E na verdade tem um motivo para isso acontecer, que não vem ao caso nesse momento. Mas como é que a gente pode se ajudar? Então eu acho que nesse caso você tem que sempre se perguntar se as coisas fazem sentido. Você tem que pesquisar aquilo que as pessoas te falam. Você tem que ver o outro lado da moeda e tirar suas próprias conclusões. Se as pessoas fizessem isso em todos esses exemplos que eu dei para você, eu tenho muita convicção que provavelmente elas mudariam a forma de pensar delas. E as decisões acertadas no longo prazo podem nos ajudar muito, nos beneficiar muito. E você, se identificou com algum desses vieses? Deixa aqui no comentário aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, se você achou que eu trouxe informações relevantes, dá o like aqui da Riqueza e também considere se inscrever nas nossas redes sociais. Grande abraço e até a próxima.